hoje o doutor Leandro Teles está com a gente. Seja bem-vindo. Como Tudo vai? bom? Tudo bem? Tô ótimo, e você? Tô ótima, graças a Deus também. Agora, você de casa, presta bastante atenção, porque hoje vamos falar sobre depressão e distimia. Distimia é aquela pessoa que parece ter um mau humor crônico? Exatamente. A distimia é um tipo de depressão, é um tipo mais leve, mais arrastado. Sintomas acima de 2 anos. Aquela pessoa que está sempre reclamando, mal-humorado, tem uma dificuldade em percepção de prazer. Ela não é tão incapacitante quanto a depressão. Então a pessoa com distimia, ela consegue até fazer as coisas. Então às vezes o diagnóstico passa batido. Mas parece que a pessoa é assim. Mas sem tá qualidade assim. de vida, né? Perde a qualidade de vida, Então. atrapalha as relações interpessoais. Então esse tema de hoje, depressão, é essencial. E distimia, um termo que pouca gente conhece, esse tipo mais sorrateiro, mais arrastado, também é importante. A gente tem uma matéria sobre o assunto. Vamos ver? Vamos lá. Você conhece alguém mal-humorado, pessimista, que vive se queixando de estar cansado? Além disso, chega até dormir nos cantos, durante um filme ou até mesmo no meio das conversas. Se a resposta for sim, possivelmente ele pode ser um portador de distimia, doença também conhecida como transtornos de humor. A distimia é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. O paciente pode perder o interesse em simples atividades do dia a dia, ter baixa autoestima e baixa produtividade. E isso pode interferir nos relacionamentos pessoais e na vida profissional. Só no Brasil, existem 5 a 11 milhões de pessoas que sofrem desse mal. Então, saiba qual a hora certa para procurar um médico e diagnosticar a doença agora no Mulheres. Aqui a gente viu uma das características que a pessoa dorme enquanto está no meio da conversa. Aí você falou para mim, isso já é, mas já não é tão comum, né? Talvez um pouco de exagero, mas a depressão, sim, ela pode causar uma sonolência excessiva, pode causar insônia, então distúrbios de sono, e a pessoa pode se sentir muito sem energia, muito cansada, ao ponto de dormir numa conversa, aí tem que ser uma conversa chata demais, né? A pessoa Acho que isso aí talvez seja sido um pouquinho exagerado no VT, mas as outras informações muito bem colocadas, colocar a depressão como doença. E é não doença, como característica, né? Doença. É doença com D maiúsculo, é doença como é doença pneumonia, como é doença AVC, infarto. Segundo a OMS, é uma das principais causas de incapacidade no mundo de hoje é a depressão. Então, aí eu lhe pergunto, por que tem tanta gente que fala, estou com depressão, aceita isso como sendo a regra e não busca um tratamento? Isso é um grande erro. As pessoas, primeiro, tem muita gente que tem diagnóstico, que acha que tem o diagnóstico e não busca ajuda. E tem gente que busca ajuda e não recebe o tratamento. Isso faz parte, talvez, de um conceito de que a depressão não é algo tratável, ou que a gente tem que reagir sozinho. Isso é um completo absurdo. É como negar a própria natureza química e biológica da doença. É uma doença que tem que ser tratada. Lógico que em alguns casos, a pessoa tem alguns ganhos. Ganhos primários, que são ganhos psíquicos, e tem alguns ganhos secundários. Às vezes, isso aproxima um pouco a família, ou afasta. É mais paparicado. Pode ser mais paparicado. Isso tem que tomar cuidado, porque é uma doença possivelmente progressiva e potencialmente fatal. Então, depressão é doença, ela tem tratamento e ela tem que ser tratada, porque senão ela evolui com um monte de problemas econômicos, sociais, leva a pessoa a isolamento, leva a pessoa a doenças clínicas e o risco de óbito, seja por doenças, seja até pelo suicídio. Então, por isso que um médico que tem que saber qual é o nível de depressão que a pessoa tem. Porque tem que avaliar o nível, o tipo. Porque você olha e fala assim, ele tem uma depressãozinha leve, porque ele também de vez em quando tá sorrindo, né? Aí depois você fica sabendo que a pessoa tentou se suicidar. Aí você fala, bom, não era desse jeito. Não era tão leve quanto parecia. Às vezes a pessoa tenta mostrar que tá feliz, tá resolvendo bem, mas não,
por dentro não é nada dessa história, Tem né? que tomar muito cuidado. É uma doença que às vezes a pessoa tenta carregar sozinha, na sua introspecção. Então acontece sim casos de suicídio onde a pessoa não avisou, não fez alarde, não comunicou. Então é importante sim a gente tentar ouvir o outro com um pouquinho mais de atenção. E tem gente que segura muito também. Tem gente que acaba segurando, de repente estoura. Mas o que você falou é preciso. A depressão ela não é tudo ou nada. Você não está deprimido ou não deprimido, ela é um espectro. Você tem depressões mais leves, que podem, o caso a distimia é uma delas, onde a pessoa não está tão incapacitada. Mas a pessoa fala, eu sou meio triste, eu não tenho muito prazer nas coisas, mas eu vou trabalhar, então eu não tenho depressão. Calma lá. Importa a qualidade do dia a dia. Tem depressões mais leves e mais graves. E a pessoa pode transitar na gravidade e uma hora ficar grave. Bom, temos mitos e verdades, vamos para eles. Olha, aí a gente já começa aqui a desmistificar muito dessa história. Bacana. Depressão é sinônimo de tristeza. Mito, né? Tristeza, ela é um sentimento. A tristeza é sinal de saúde. Então, todo mundo que é saudável sente tristeza. Ela tem um alvo, a tristeza. Ela tem duração, ela tem intensidade. Eu ficar triste por uma coisa não me impede de sentir prazer em outra, por exemplo. Sim. Então, a tristeza, ela tem uma proporção, uma duração. Agora, a depressão não. A depressão não é um sintoma. Ela é um conjunto de sinais e sintomas. A pessoa geralmente tem tristeza, mas ou não tem alvo, ou é totalmente desproporcional a esse alvo, ou a duração. A gente pode diagnosticar a depressão, tem que ter semanas de duração, mais que 2 semanas pelo critério, quase sempre tem mais. A depressão ela não traz só tristeza, ela traz culpa, ela traz frustração, baixa de energia, pessimismo, negativismo, desesperança. A pessoa fica com um poder de reação ruim, ela tira energia física e mental, dá falta de atenção, falta de memória, dá dor no corpo, dor de cabeça, tontura. A depressão altera o seu intestino, altera o ritmo de sono, dormindo pouco ou muito, altera a sua alimentação. Na depressão, o buraco é muito mais embaixo. Literalmente. Depressão você trata com sorvete, com shopping. Depressão não. Depressão é um problema biológico. Tristeza você trata com falei shopping. ao contrário. Tristeza você trata. Vamos lá, vamos reagir. Animar, né? Meu time perdeu, eu fico triste. Né? Eu tomei um problema financeiro, eu fico triste. Depressão é uma doença que tem tristeza também. Mas sabe que tem depressões que a pessoa não fica tão triste. Tem depressão onde a pessoa não consegue sentir prazer. Mas não necessariamente ela tem uma tristeza. É sutil a diferença. Como se ela estivesse muito pessimista? Na verdade, é como se ela estivesse menos reativa ao que é bom. Ela fala assim, eu tô sem sentimentos, nem triste, nem feliz. Isso nula. Também é como se fosse nula. Isso pode ser uma característica de depressão também. Então nem sempre a pessoa vem, tô triste, quero chorar, tô melancólico. Às vezes ela fica indiferente, ela não reage ao prazer. Antigamente eu gostava de tal coisa, hoje em dia não faz sentido, não tem graça. O mundo está meio sem cor, mas a pessoa não vem queixando de uma melancolia. Então tem que tomar cuidado. Tem depressões que são mais melancólicas, mais tristes. Tem depressões que são mais apáticas, onde a pessoa tende a não conseguir fazer as coisas. Tem depressões que são mais ansiosas, onde a pessoa fica um pouco mais agitada. Acelerada? Mas é um sentimento angustiante. Por ser um sentimento angustiante, também entra no espectro da depressão. Agora, a gente pode sentir isso tudo que você disse por um período curto. Por exemplo, você pode sentir essa ansiedade, esse aperto no coração por 1 semana, 3 dias. Mas se isso vai se alongando, aí sim é uma doença. Sem dúvida. Se isso te traz impacto na sua qualidade de vida, se você está pior nos seus relacionamentos pessoais, na parte escolar, na parte profissional, aí nasce a doença. Se a sua resposta é desproporcional ao fator que levou origem, ou que isso contamina as outras coisas, então a tristeza é como se você salgasse o tomate. Sim. A depressão é como se você estragasse todo o prato, todo o resto fica esquisito. Se você tem sintomas físicos que passam de 15 dias, passou da hora de procurar ajuda médica, né? Para ver se você é uma pessoa com depressão ou não, se tem uma causa médica ou não e qual vai ser o melhor tratamento. Vamos para mais um mito ou verdade? Na depressão surgem sintomas psíquicos e sintomas físicos e eu volto para a gente falar deles. Agora, equilíbrio, é uma palavra tão importante, né? Vamos ver aqui se é mito ou verdade com o doutor Leandro Teles. Na depressão surgem sintomas psíquicos e sintomas físicos. Verdade, perfeito. É uma doença que pega a parte emocional, tristeza, dificuldade de sentir prazer, culpa, pessimismo, negativismo, frustração. Então são vários sintomas negativos psicológicos, alteração intelectual, desatenção, déficit de memória e sintomas físicos.
Alteração de sono, quase sempre para menos insônia, mas pode ser para mais. Alteração intestinal, intestino mais solto ou preso. Alteração de peso, alteração alimentar com perda de apetite. Alteração sexual, como baixa libido, disfunção erétil ou dificuldade de sentir orgasmo. E pode ter dores de cabeça. No consultório eu recebo muitos pacientes que vêm com dor, né? Dor nas costas, dor de cabeça, dor no corpo. E era depressão? E às vezes o quadro é um quadro depressivo. Olha. Que você esmiuçando, e toda consulta médica devia esmiuçar, reservar alguns minutinhos para perguntar como a pessoa está emocionalmente. E às vezes no final a pessoa desaba e você entende os outros sintomas, né? É Às vezes a pessoa busca ajuda por um sintoma físico, que o corpo mostra, não a mente. É importante. Vamos ver mais um? Bora. O tratamento para depressão é sempre o mesmo para todos. O que você acha? É uma grande mentira, É né? mentira. Não tem nada que seja igual pra todo mundo, é lógico. né? Não tem absolutamente nada. E a Não. medicina moderna, ela mostra isso. O tratamento ele é personalizado. Existem vários tipos de depressão. Nenhum paciente é igual ao outro. Cada um tem um conjunto de sintomas específicos. Hoje a gente tem vários tipos de remédio. Se o paciente é mais apático, você prefere às vezes dar um pouquinho mais de adrenalina, aumentar isso no cérebro. Se o paciente tem mais ansiedade, você prefere trabalhar um pouco mais a serotonina. Isso é possível hoje em dia com os medicamentos mais modernos. Você escolher qual é o melhor tratamento medicamentoso. Alguns vão se beneficiar de terapia. Outros vão se beneficiar de alteração do estilo de vida, exercícios físicos, boas noites de sono, melhora da alimentação. Então o tratamento hoje é como se fosse um alfaiate, fazendo né? Ele tem que às vezes deixar uma manga mais curta de um lado do que do outro, um botão faltando. Tem que equilibrar essa pessoa, mesmo que olhando de fora pareça que está meio torto, Exatamente. Né? Então a graça hoje da neurologia e da psiquiatria moderna é tentar adequar, é tratar doentes, não doenças. Não existe mais tratamento para depressão tipo receita de bolo, é personalizado. Não é PMG, é tipo alfaiate mesmo. Vamos ver mais um? Distimia é uma forma muito comum e pouco diagnosticada de depressão. Perfeito. Muito comum quanto? 6 a 8% da população tem distimia. Muita gente. São milhares e milhares de pessoas. Depressão pode chegar a 15% da população adulta. Nossa. A gente tem mais de 150 milhões de deprimidos no mundo. Mais de 20 milhões só no Brasil. Muitos sem diagnóstico, muitos sem tratamento. A distimia é muito comum. E por que é pouco diagnosticada? Por quê? Porque ela é sorrateira e crônica. Não é igual a depressão clássica, onde a pessoa cai em um episódio depressivo. Parece um degrau. Ela está num humor normal, de repente ela cai numa depressão e fica incapacitada. Na distimia, é como se a pessoa descesse uma rampa. Ela fica um pouquinho pior do humor e isso perdura por meses até mumuitos anos. Então a pessoa acha que ela é assim. Ela é mal-humorada, ela é reclamona, né? Ela é autocrítica, né? Ela é difícil satisfazer essa pessoa. Parece que é um traço de criação ou de personalidade e, na verdade, às vezes é a distimia. Então é difícil de diagnosticar, dado a sutileza e o tempo de duração. Mas criança pode ter distimia? Pode. Pode ter distimia e pode ter depressão. Uma a cada 30 crianças tem quadro depressivo. É muito. Pensar numa sala de aula padrão, que tem uma criança com depressão lá. Na adolescência, os números são mais alarmantes. 1 a cada 8 adolescentes pode ter sintomas intensos de depressão. Então é importante não achar, não, mas criança não tem problema. Ou é preguiçosa, não tem boleto para pagar, não tem tudo na mão, então não tem depressão. Mentira. Como é uma doença que tem determinantes que são genéticos, ambientais, hormonais e estruturais, criança pode ter depressão. Só que na criança, às vezes o sintoma é diferente. Às vezes a criança fica mais irritada, mais respondona. Às vezes, ao invés de dormir menos, dorme mais, sonolenta, tem um baixo rendimento na escola. É importante, às vezes, levar, aí no caso, para um psicólogo com experiência em crianças ou um psiquiatra infantil. É, gente, mas tem que ficar atento. Porque às vezes crianças muito pequenininhas, a gente percebe. Fala assim, a característica, porque o avô... Ele é mais fechadão, então a criança é fechadona também. A gente tem essa coisa de, às vezes, tapar o sol com a peneira e achar que aquilo é um traço. Tem que perceber, na dúvida, levar para um especialista. Sim, claro, o especialista vai saber o que é normal para a idade e quando você trata crianças, você tem melhor resultado. Porque você acaba não fazendo ela acreditar que ela é assim, né? Então você pode reverter e ter um ganho numa época onde o cérebro é mais flexível, ele tem mais plasticidade. Vamos ver mais um? Bora. Próximo, mau humor crônico e excessivo é a principal característica da distimia. Perfeito. Então a pessoa mal-humorada, que já acorda muito ranzinza, eu acho que todo mundo tem dias ruins. Mas na distimia, a maioria dos dias são ruins. E a maior parte daquele dia é ruim.
Então isso é muito mais do que se espera para alguém que oscila, né? Que tem dias bons e ruins. Então, na distimia, mais de 2 anos de sintomas, onde o mau humor é um sintoma importante. Mas também tem dificuldade de se satisfazer, autocrítica elevada, autoestima baixa. A pessoa faz, ela vai trabalhar, mas ela vai com muito esforço, ela vai arrastada. É um peso para ela, né? É um peso. E ela pode ter sintomas físicos tal qual a depressão, como um intestino que não é muito bom, uma noite de sono que não é muito reparadora, dores no corpo. É uma versão light e arrastada de uma depressão clássica. Mas a distimia pode virar depressão? Pode e com frequência vira. A distimia é um estado que a pessoa está sempre num humor um pouco mais baixo. Mas de vez em quando, essa pessoa ela pode cair num episódio depressivo clássico. Então quem tem distimia tem um risco maior de ter um episódio depressivo em cima disso. Como se ela descesse uma rampa, tivesse sempre abaixo no humor e de repente descesse um degrau. Então essa pessoa tem mais ansiedade, tem mais depressão, tem mais obesidade. Essa pessoa tem mais risco de abuso de álcool, cigarro e outras drogas, porque às vezes ela tenta se automedicar e buscar um prazer também, mais né? efêmero. Então a distimia é uma porta assim para a depressão clássica. Hereditariedade conta tanto em depressão como distimia, não? Para ambas. Muitos familiares acometidos te colocam num risco maior de ter tanto depressão quanto distimia, mostrando a natureza biológica, né? Não é uma coisa de química, né? Questão de química. Que é diferente do que às vezes a gente imagina que a pessoa é preguiçosa e tá afim de sofrer. Ou que é fraca, ou que quer chamar atenção, ou que gosta do personagem. Cuidado, é uma doença biológica, química, por isso que é tratado também com tratamentos remédio, né? químicos. Vamos para algumas dúvidas que surgiram? Legal. Olha, Ana Tomé. Minha filha tem 24 anos e terminou o noivado há 6 meses. Até então, ela não conseguiu se recuperar. Vive dentro do quarto, não quer saber de se alimentar e não gosta de sair de casa. Ela já perdeu 9 quilos. Ela pode estar com depressão? Sem dúvida, Ana. Na verdade, olha, percebe vários sinais de gravidade. 6 meses de duração. Lógico que tem que ver que tipo de noivado que era, quanto tempo, qual foi a causa da ruptura, porque o sofrimento da perda depende de pessoa para pessoa. Mas chama atenção, 6 meses. Chama atenção como aquilo contaminou outros aspectos da vida que não só o relacionamento. Ela não sai de casa, neste caso não sai do quarto. Olha que sinal de gravidade. A pessoa, e ela deixou de fazer uma coisa que é fundamental para a vida, que é comer, se alimentar. Perda de 9 quilos, lógico que a gente não sabe o peso dela padrão, mas me parece muito para 6 meses, para qualquer pessoa, né? Imagino que seja mais de 10% do peso dela. Então imagina, um organismo que deixou de se alimentar, que é a coisa que nos mantém vivo. Esta pessoa precisa de ajuda. Precisa buscar um psicólogo, um psiquiatra, um clínico, ou até um ginecologista. Alguém precisa ouvir essa paciente e entender se é o caso de medicar sim ou não. Você falou aqui psicólogo e psiquiatra. Psicólogo as pessoas até vão. Agora, psiquiatra, existe um preconceito com psiquiatra, que é uma grande bobagem. A gente vai no cardiologista que cuida do coração, psiquiatra cuida daqui, gente. Então qual é o problema de você ir no psiquiatra? Ninguém tem dúvida quando tem uma insuficiência renal, insuficiência hepática, do fígado. Agora, quando a pessoa tem uma insuficiência emocional, ela tem que buscar o médico especialista, que é o psiquiatra. O psicólogo pode ajudar. Agora, é tão comum depressão que as formas mais clássicas e mais leves, até o médico do posto pode tratar e deve tratar. Imagina, 20 milhões de pessoas no Brasil, não tem psiquiatra para tudo isso. Então a gente tem que ter ginecologistas, até pessoas leigas têm que ser treinadas a perceber a depressão, para poder encaminhar. Lógico que os casos mais graves vão acabar no especialista, mas é importante. Às vezes o psicólogo consegue resolver e orientar, e até médicos não especialistas conseguem dar o início do tratamento para a pessoa. Agora, em alguns casos a pessoa pode ter depressão e outras doenças psiquiátricas associadas, extremamente comum. A depressão é uma porta para doenças tipo transtorno do pânico, pode ter transtorno obsessivo compulsivo, pode ter obesidade, transtornos compulsivos clássicos, pode ter risco de drogas. Então a pessoa com depressão, ela está sim com risco de doenças clínicas e outras doenças mentais. Então tem que tomar cuidado. Às vezes ela é a ponta de um outro iceberg. Que está muito maior é o que está escondido, né? Às vezes sim. Então a pessoa com depressão, ela tem sim um risco de outras doenças. Existem depressões com psicose, depressões naquele contexto de bipolaridade, onde você tem tanto depressão quanto outros episódios que são eufóricos, de muita aceleração, maníacos. Então a depressão, ela tem vários subtipos e ela tem sim uma complexidade de outras doenças. Vamos ver mais uma dúvida? Então leve sua filha no médico, viu, Ana? Essa menina de 24 anos, sem dúvida nenhuma, e o quanto antes. É um caso de gravidade. 6 meses já? Só pelos sintomas que ela citou aqui, já é um caso de gravidade. A Lígia pergunta o seguinte: trabalho em um hospital
E vi estudos dizendo que quem trabalha na área de enfermagem tem mais chances de desenvolver a depressão. Isso é verdade? Isso é verdade. Pessoas que trabalham na área da saúde como um todo, por lidar com a dor, com o sofrimento, por trabalhar em esquema de turnos, né? E a enfermagem tem isso. Infelizmente, no Brasil e em muitos lugares do mundo, o profissional da saúde é desrespeitado, tem carga de trabalho absurda, tem muito pouco tempo de descanso e são mal remunerados muitas vezes. Então a pessoa faz aquilo às vezes por uma missão ou porque quer ajudar o outro e percebe na verdade que o sistema olha ela e trata ela de outros olhos. A enfermagem aí é um exemplo. São cargas às vezes de 12, 24 horas de trabalho, por ter às vezes uma remuneração não tão adequada, tem que pegar 2, 3 empregos e lidam com a dor. Lida com a pessoa no seu estado de maior fragilidade, né? Então ela tem que lidar com o sofrimento e isso acaba levando ao estresse do cuidador, que pode ser desde alguém da família até alguém que trabalha com a saúde. É que quando é de alguém da família, a gente fala assim, eu entendo o que ela está passando, mas quando é profissional, a gente acha que aquela pessoa tem que ser fria, não tem que ter mas emoção, não é. tem Ou como, fala, né? por que foi fazer enfermagem você não aguenta? Na verdade, é um ser humano, como o médico é. E a gente carrega para casa, é muito comum depois de um dia de trabalho, a gente como uma esponja captar um pouco do sofrimento do paciente e levar isso para casa. Lógico que existe um treinamento, mas nunca vai ser 100%. Mas assim como qualquer reles mortal, os médicos e todos que trabalham, né, com saúde, tem altos e baixos também na sua vida. Então, quando você também está num momento que você também está mais vulnerável, onde você absorve com uma facilidade maior a dor do outro, né? Exatamente. E aí tem outras profissões também. Quem trabalha com informática tem muita depressão, quem trabalha em turnos, quem sabe muita pressão, quem dorme pouco, trabalhadores noturnos. Todos esses têm um fator de estresse crônico que pode levar à depressão. Então, Lígia, começa a se cuidar, Sem prevenindo. Prevenção, Né? atividade física, bons hábitos, reconhecimento precoce dos sintomas para evitar cair num quadro mais dramático. Um beijo para você, Lígia. Vamos ver mais uma? Vânia? Depois de diagnosticada, a depressão pode ser totalmente curada? Volto e o doutor Leandro já responde para a gente. Voltando com o doutor Leandro Teles, a Vânia perguntou se depois de diagnosticada, a depressão pode ser totalmente curada. A gente tem cuidado em falar totalmente curado para uma coisa onde a pessoa continua com uma predisposição. Então a gente trata aquele episódio depressivo e em alguns casos a pessoa consegue ficar sem remédio. A gente sabe que depois de um primeiro episódio de depressão, o risco de recorrência é em torno de 50%. É alto. Então grande, alguns pacientes ficam sem, mas ficam sob observação. Estado de alerta. Estado de alerta. Se a pessoa tem 2 episódios, o risco de recorrência vai para 70%. Nossa Se tem 3 episódios na vida, o risco de recorrência é quase 90%. Então quanto mais episódios depressivos, maior o risco. Então, em alguns casos, a gente mantém com remédio mesmo entre os episódios, dose baixinha para evitar o próximo. Alguns casos não, a gente tira o remédio e a pessoa fica com estilo de vida adequado em observação pelo risco de recorrência. Então eu não gosto de falar curado, parece que a gente baixou um pouco a guarda. E não pode baixar a guarda. Eu acho que o episódio ele é curado, mas o risco ele é acompanhado. E olha, a gente tem que aprender, gente, por exemplo, quem tem hipertensão, não toma remédio a vida toda? Se você tem depressão e o médico indicou que você tome o seu remédio para a vida toda, tome, qual é o problema? As pessoas às vezes têm mais medo do remédio do que da doença. Então... Tem que tomar cuidado, porque lógico que os remédios têm custo, têm efeitos colaterais que são possíveis, mas a depressão também. Então não é quem está passando na rua e deu um antidepressivo. A pessoa tem uma doença cujo tratamento ao longo de muitos anos foi estudado, tem um médico de olho onde ela pode reportar os efeitos, então tem que tomar cuidado. No caso da depressão, os remédios demoram para fazer efeito, às vezes 4 a 6 semanas, tem que ter paciência. Tem vários remédios, é possível você comunicar ao seu médico, ele trocar a dose e nunca interromper o tratamento sozinho. Ficou bom para o tratamento? Não. Ficou bom, tem que se manter um tempo bem para consolidar essa memória, mudar hábitos e o médico suspende o remédio. Mas mesmo essa pessoa que já foi diagnosticada, já faz o tratamento correto, com o remédio, estabilizou com esse remédio, em algum momento da vida ela pode ter uma outra oscilação. Talvez ela tenha que voltar no médico mesmo, ainda sendo medicada, para fazer uma alteração de observação quantidade? Perfeita, porque às vezes a doença, ela cria os seus métodos de fugir do efeito daquele remédio. Outra coisa, alguns remédios podem perder um pouco a força ao longo de meses, a anos. Então se você está tomando remédio que o seu médico te deu e está correto para depressão, e você continua com sintomas residuais, ou voltou a ter aquilo que você sentia no começo, tem que voltar. Porque não raro tem que fazer um rodízio, trocar o remédio, ou não é só remédio, às vezes é uma questão de
terapia, uma Sim. questão de mudança de hábitos ou até ajuste de alguma coisa no sangue, como uma anemia, como um hipotireoidismo, como uma alteração do sono. Falta de lítio. Falta de lítio eventual, nos quadros principalmente de oscilação de humor. Então é fundamental que o médico tenha essa chance de regular o tratamento. Não é igual tomar um remédio e segue eternamente com a medida inespecífica, né? Beijo pra você, viu, Vânia? Vamos ver mais uma? Vamos? Débora, tem uma carência grande, faz 8 anos, que venho sem ânimo pra nada, nada emplaca. E desisto fácil das coisas. Isso pode ser distimia? Pode sim. O que é uma carência grande? Carência grande é aquela pessoa que talvez tenha uma necessidade de agradar atenção, todo mundo, cuidado. assim? Acho que a carência, não sei, imagino que ela tenha colocado nesse ponto. Sempre aqui a gente tem alguns relances do quadro clínico. Mas sim, a pergunta é, posso ter distimia? Pode. Essa é uma característica da distimia. Se isso perdura por mais de 2 anos, é crônico, e se isso atrapalha o rendimento dela, se ela deixa de conquistar as coisas por isso, ou se isso gera um sofrimento para ela, tem que buscar tratamento. Porque são sinais. Falta de ânimo, às vezes falta de coragem. Eu sei que eu quero, eu planejo, mas eu acordo amanhã e não realizo. E cada dia parece que eu vou desperdiçando minha história, minha biografia. Então é hora de buscar sim ajuda. O médico vai ouvir melhor os sintomas e possivelmente iniciar um tratamento. E às vezes no final do dia a pessoa vai fazer um balanço do dia e aí percebe que tinha que fazer um monte de coisa e não conseguiu. E isso vai afundando mais a pessoa. Tá dando um desespero. Ela fala, cada dia parece que eu não vou pra frente. Ela acabou de falar, né? Parece que as coisas não emplacam. Eu desisto a menor dificuldade. A depressão faz isso. Amarra, né? Deixa você com incapacidade de passar pelas dificuldades. A menor dificuldade você desiste. E a fadiga, a falta de energia, de motivação e de percepção de prazer faz com que você realmente não evolua na vida. Então é importante você estar em pé de igualdade com os problemas para poder sim resolvê-los definitivamente. Olha, gente, sabe que o nosso espaço aqui é extremamente importante? Não só para você, para a gente, porque a gente aprende tanto quanto você. Aproveite, vá ao seu médico, vai com tudo anotadinho, pergunte, não tenha vergonha. Aqui a gente fala de uma forma ampla, generalizada, mas com um médico à sua frente, pergunte tudo. Isso é tão importante, é isso que faz a diferença, né? Sem dúvida. Se a pessoa quer ajudar alguém com depressão, com distimia, ao invés às vezes de falar, vamos pro shopping, sai dessa, você não tem problema, pega essa pessoa e leva a um profissional habilitado, leva a um caminho, né? Então cuidado para não se negligenciar. Olha para dentro de si, se está tendo sintomas que são disfuncionais, buscar ajuda. Então existe uma gama grande e não é tão complicado quanto parece tratar isso, né? Pior não é a gente ter um diagnóstico, a gente passar a vida sofrendo sem ter o diagnóstico correto. Muita gente depois que trata fala, por que eu demorei 5, 10 anos para buscar ajuda, né? Então busque o quanto antes. Vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles, tem muita matéria, tem um livro que você não trouxe. O livro não trouxe, o livro virou livro físico, vai ser lançado agora em setembro. Legal. Já queria te convidar, inclusive. Ah, já estou. Antes que eu me esqueça, é um livro sobre memória, vou lançar, já está pronto, já entreguei. Agora é para questão de revisão, capa. Sim. Ficou muito, muito legal. Ah, que legal. Vou trazer um para você de presente. Mas também tem o que a gente pode baixar, não tem? Tem o e-book. O e-book que é o Antes que eu me esqueça, mas o livro ele foi reescrito, né? Então a gente até vai segurar um pouquinho o e-book para depois dar a forma final dele, agora no segundo semestre. Que dia vai ser de setembro? Vai ser em setembro, a gente não tem ainda a data, mas eu acho que eu venho antes. Pelo amor de Deus, né? Convidar o pessoal da produção pra gente fazer uma festa, um agito nesse vai dia. ser muito bom. Olha, o site do Dr. Leandro Teles é o www.leandroteles.com.br leandroteles.com.br, redes sociais, Facebook, neurologista Leandro Teles. Perfeito. Neurologista Leandro Teles, críticas, sugestões, perguntas no Instagram, Neuroleandro Teles. Então no Instagram, Neuroleandro Teles. Queria só, antes de encerrar, mandar um beijo para uma telespectadora sua, Neide. Neide? Manda um beijo pra Neide. Beijinho, Neide. Eu prometi, hein, Neide, hoje. Ela adora o programa, adora você, tava esperando. Bom, eu nunca mando beijo pra ninguém, hoje eu... Sinta-se beijado. Obrigada mais uma vez. Próxima. Beijo na sua pequenininha, viu? Obrigado. Tá espertinha ela, né? Tá linda. Tá linda demais. Olha, não tenha medo de diagnóstico.